Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março. E você confere agora alguns destaques da edição do Link de hoje. Governo do Estado anuncia que vai decretar estado de calamidade pública para agilizar ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Movimento fraco nas ruas da Grande Vitória no primeiro dia útil depois do decreto que determina o fechamento do comércio. Mesmo assim, tem comerciante desrespeitando a ordem para fechar as portas. Médico capixaba alerta: 90% da população que tem o coronavírus no estado não sabe que está doente. Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Em Vitória, as pessoas precisam agendar a vacinação. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira. A partir de agora, o Link Espírito Santo já está no ar. A gente abre o link desta segunda-feira com uma boa notícia. 5 pacientes aqui do estado estão curados da Covid-19, mas ainda não podemos comemorar. Subiu para 29 o número de casos confirmados aqui no Espírito Santo. Agora há pouco, o governador respondeu a perguntas de jornalistas. Vamos ver aí como foi parte da coletiva desta segunda-feira. O Ministério da Saúde anunciou que irá distribuir 10 milhões de testes rápidos para ampliar o número de pacientes testados para o novo coronavírus no país. Existe a previsão destes testes chegarem aos municípios capixaba ainda nesta semana? E já algum debate de como será feita a distribuição? Olha, nós não sabemos ainda. O governo anunciou, mas ainda não tem um contato estabelecendo um critério de distribuição desses testes. Nós não sabemos também que testes são estes, porque os testes rápidos, alguns testes eles identificam a partir do terceiro dia que a pessoa está contagiada e alguns testes só identifica a partir do 7º dia que a pessoa está contagiada. Então, tem que ver que teste que a pessoa está contagiada e alguns testes só identifica a partir do 7º dia que a pessoa está contagiada. Então, tem que ver que teste é esse, se ele vai ser eficiente ou não. Enquanto isso, nós estamos aumentando e trabalhando para que o LACEN possa produzir bem mais do que já está produzindo. Essa semana a gente vai ampliando o número de testes no LACEN. Apesar das medidas para evitar aglomerações em coletivos, o que se viu hoje pela manhã foram ônibus muito lotados. A aglomeração continuou, o que fazer para resolver este problema? Bem, nós estamos num momento de preparação para a guerra, não são dias normais. Então nós já tivemos mais, final de semana, assim, 60% a 70% de redução do número de pessoas no transporte coletivo. Daqui a pouco, mas hoje à noite e amanhã não vão ter a quantidade de pessoas que deixaram de viajar nos ônibus hoje, na segunda-feira. Então, muita gente deixou de viajar. Na hora do pico tem um número maior de pessoas. Se é um momento de guerra, as pessoas têm que se comportar de forma diferente também. Todo mundo sabe que o contato, a proximidade, o contato e o comportamento das pessoas ou impede a transmissão do vírus ou facilita a transmissão do vírus. Então, mesmo que tenha muita gente, nós estamos calculando isso, se precisa colocar mais ônibus numa linha ou em outra, isso nós estamos ajustando, mas na situação pior, a pessoa, infelizmente, neste período vai ter que esperar mais, vai ter que se afastar da outra pessoa na fila, pelo menos de 1 a 2 metros, dá para afastar, vai ter que, o ônibus ocupou os lugares, pronto, tá certo? Então, o ônibus tem que partir. Então, o momento é diferente, não é mais aquele dia a dia nosso da rotina normal. Então, o momento é diferente. Então, se em algum momento o ônibus está cheio, se tem muita demanda, é preciso esperar um pouco mais e nós aqui por parte do governo, da CETURB, vamos ter que ir avaliando, para que a gente possa fortalecer as linhas que estão com a demanda maior.
os empresários apresentaram uma pauta e hoje surgiu um manifesto, talvez o senhor tenha visto. Existe algum plano para atender aos empresários? E o fundo formado com dinheiro dos royalties não poderia ser usado? Nós já estamos dialogando com o setor empresarial, nós já estamos postergando o prazo de entrega de documentos, validando certidões negativas, nós estamos abrindo linhas de financiamento, o governo federal está anunciando outras medidas e nós anunciaremos outras, tá certo? À medida que a gente vai aqui preparando as nossas propostas para que a gente possa amenizar o prejuízo causado por essa crise do coronavírus. O recurso do Fundo Soberano não pode ser usado. O recurso do Fundo Soberano tem que ser usado para a parceria com o setor privado, como dinamismo para o nosso investimento. Nós temos que saber que essa crise vai passar. A gente não pode também usar tudo que a gente tem e deixar depois o Estado em dificuldade. Então, os recursos do Fundo de Infraestrutura, esses sim, esses serão usados. Serão usados para obras e serão usados também para custeio, porque nós temos que agora fortalecer o uso de custeio para que a gente possa trabalhar assistência à saúde, assistência social, né, o apoio ao micro e pequena empresa. Então, esse é o caminho, mas vamos sim ajudar de forma complementar, porque quem mais pode ajudar é o governo federal. Bom, a gente gostaria de explicar, né, Fabiano, que essa foi uma transmissão que o governo do estado está fazendo ainda, a coletiva ainda acontece, mas a transmissão está sendo feita via internet, via o canal do YouTube do governo. Então a gente pede desculpas porque a imagem não está 100%, em alguns momentos a gente vê que a imagem estava travando, mas o importante é que deu para as pessoas ouvirem e entenderem tudo o que o governador disse. Lembrando, então, que essa entrevista coletiva com o governador continua e a qualquer momento a gente volta aí com novas informações. O que o governador disser de importante nessa coletiva, a gente deixa vocês informados aqui no link. É isso. Bom, e o governador deve enviar até amanhã o projeto de decreto de calamidade pública para ser votado pela Assembleia Legislativa. A medida vai permitir que o governo atue com mais rapidez no enfrentamento à pandemia. A votação será online pela primeira vez na história da Assembleia. E esta segunda-feira foi o primeiro dia útil de comércio fechado e redução na frota de ônibus. Duas medidas necessárias para tentar manter os capixabas em casa. Por volta das 10 da manhã, o ponto de ônibus em frente a um importante shopping da capital estava assim, deserto. Do outro lado da avenida, em frente à Assembleia Legislativa, tinha só uma pessoa, a Vera. Ela é cuidadora de idosos e estava indo para casa depois do plantão. Na rua tá vazio, né? Nem ônibus está tendo e os patrão da gente, essa semana, cada uma vai ficar uma semana em segurança em casa, né? E a gente está tomando todos os cuidados. Principalmente por causa da vovó, que ela é acamada, né, e tem mal de Alzheimer. E acreditar muito em Deus também, pedir a proteção divina de Deus e a gente se cuidar também, fazer toda a higienização que tem que fazer, né? E pedir a Deus, a gente precisa trabalhar, não tem quem vai pagar o salário da gente, né? Senão eu estava na minha casa. Depois de mais de 1 hora esperando o ônibus, ela finalmente conseguiu ir para casa. Já na Vila Rubim, algumas lojas de produtos essenciais estavam abertas, mas o movimento estava bem fraco. O pessoal estava doido para comprar, né, as coisas, para estocar em casa. Aí, como parou tudo, né? Aí hoje o movimento já não está mais a mesma coisa, porque o pessoal está todo em casa, né? Recomendação. E o mercado também está fechado. Quem aproveitou o dia para fazer compras estranhou o pouco movimento na região. Tá diferente, diminuiu bastante, mas tá bem tranquilo. Bem fraco. Tá todo mundo ficando em casa, vai ficando em casa do que realmente vindo pra rua. Com o comércio fechado, o número de pessoas circulando aqui na Vila Rubim também diminui bastante. E olha só, tem até vaga para estacionar sobrando aqui no mercado. Em Campo Grande, na Avenida Expedito Garcia, movimento mesmo só perto de um supermercado. Muita gente saiu da quarentena para fazer compras. Saímos de casa só para vir no supermercado, comprar o que está precisando, para voltar, né? Porque essa epidemia tá
deixando todo mundo assustado. E a situação estava bem parecida na Avenida Central de Laranjeiras. As calçadas estavam irreconhecíveis. Com o comércio fechado, o movimento nas ruas caiu bastante. Quem precisou sair deixou um apelo a quem pode ficar em casa. Que as pessoas conscientizem, né, que é preciso, é necessário. Nesse momento, sim. Tá importante, né? Comércio fechado, poucas pessoas na rua, isso significa que cada vez menos tem menos chance desse vírus continuar se multiplicando por aí. Bom, a seguir aqui no link a gente continua falando sobre o movimento nas ruas. Você vai ver que tem bares desrespeitando a ordem para fechar as portas. E ainda, médico capixaba alerta: 90% das pessoas que têm o coronavírus aqui no estado não sabem que estão doentes. Por isso o isolamento é tão necessário. Policiais militares fecharam na tarde de hoje 2 bares na Serra. Mesmo com a determinação de que o comércio não deve funcionar pelos próximos dias, tem gente que insiste em desrespeitar essa ordem, colocando em risco a saúde de todos. Desde o último sábado, só está liberado o funcionamento de comércio de serviços essenciais, como farmácias, supermercados, padarias, pet shops e postos de combustíveis. A Polícia Militar e as guardas municipais estão fiscalizando o cumprimento da medida. Na Serra, nesta segunda-feira, foi realizada mais uma ação de conscientização no bairro Felrosa. Acompanhados da Vigilância Sanitária do município, os militares percorreram diversas ruas do bairro. Este bar funcionava normalmente. O dono foi orientado tanto pela polícia quanto pela vigilância sanitária. Depois da orientação, o jeito foi fechar as portas. O decreto também define que restaurantes e lanchonetes só poderão funcionar até às 4 da tarde. Esta loja de bolos foi orientada a fechar. Fora desse horário, os estabelecimentos poderão funcionar apenas com o serviço de entregas. Este outro bar também estava funcionando normalmente. O dono disse que não estava vendendo, mas mesmo assim teve que fechar as portas. O trabalho de conscientização do poder público vai continuar. E quem desobedecer ao decreto de fechar as portas pode sofrer desde sanções mais brandas até detenção. Em princípio, a Polícia Militar chega lá no local, vai fazer a abordagem no quesito de segurança, no segurança dos agentes que vão estar orientando os comerciantes. Né? Vai abordar, vai verificar o perímetro, se há segurança. E logo em seguida os agentes farão a abordagem ao comerciante a fim de orientar. O decreto é bem claro, vai orientar, vai dar uma advertência. Logo em seguida, se o insistir permanecer aberto, vai advertência, posteriormente vai haver uma notificação, multa. Caso nada disso, o comerciante não obedeça, vai ser feito o quê? Nós vamos agir de forma mais contundente. Nós faremos a condução do mesmo por desobediência. O decreto vale por 15 dias. A intenção do governo do estado é restringir a aglomeração de pessoas e, com isso, evitar a propagação do novo coronavírus. Bom, e além de multar, o governo anunciou que o estado e os municípios podem cassar o alvará de funcionamento das empresas que desrespeitarem o decreto. Bom, o médico capixaba Henrique Bonaldi, que viralizou nas redes sociais depois de fazer um alerta sobre a situação da Covid-19 no país, publicou um novo vídeo ontem, dessa vez em tom de desabafo. O médico criticou duramente a postura de alguns moradores aqui da Grande Vitória que insistem em não respeitar a quarentena. Hoje tem um monte de gente na rua, seguramente 90% dos doentes com coronavírus hoje nesse estado não sabem que estão doentes. Porque esse cara está entre o período que ele contrai o vírus e desenvolve a doença. Esse período pode durar até 7, 10 dias. E você que já pegou o coronavírus nestes 7, 10 dias, tá passando para frente, você não sabe que você tá doente. Meu Deus, é para ficar em casa. Você não tem como saber se está doente ou não. E você que não tá doente não tem jeito de saber se seu vizinho, se seu familiar tá doente ou não.
O isolamento social só serve por causa disso, porque eu não sei se eu estou doente ou não. Se eu fosse capaz hoje de descobrir quem está doente em Vitória, era muito mais fácil. Está doente, recluso, acabou. Mas hoje eu só consigo saber se o cara está doente ou não, eu, médico, depois que ele faz sintoma. Antes dele fazer sintoma, tosse, febre, não tem jeito de eu saber. E você fica 7, 10 dias espalhando o vírus sem sintoma. Então chega. A gente tem que conseguir segurar essa doença. A população de baixa renda, que é o público que vive aglomerado, é o público que vive sem condição de saúde, é o público que vive sem condição de higiene, é o cara que mais vai sofrer e, infelizmente, a informação chega menos nele. Então, nos organizemos. Amanhã, você empregador, você empregado, pense 2 vezes se é necessário esse fluxo, se é necessário o cara ir trabalhar. E se pensando 2 vezes, a resposta da segunda for tem que trabalhar, que a gente respeite 1,5 m, 2 metros de distância, lave a mão a todo tempo, não inventa de encostar nas coisas indo para o seu trabalho ou voltando para o seu trabalho e esqueça, não pode pôr a mão no rosto, não pode deixar a sua roupa para lavar com o resto da família, você não pode entrar com a roupa que você chegou do trabalho, passou no ônibus e entrar para dentro de casa para conversar com os outros, você vai tirar sua roupa na porta de casa e você vai direto para o banho sem contato com ninguém e você vai durante o dia lavar a mão o tempo inteiro. O vírus, cientificamente já foi provado que o pior meio de contaminação não é via máscara, via o sujeito conversar com você. Esse isolamento de 1,5 m basta para essa situação. A pior coisa é que o vírus está durando 2 dias, 1 dia nas coisas. Então o plástico que você está encostando, o poste que você está pondo na mão, o apoio do ponto de ônibus, a maçaneta do Uber já tem coronavírus, meu amigo, já tem. No plástico dura 2 dias, no ferro dura 1 dia inteiro. O cara pode ter encostado ontem com coronavírus hoje no Uber e hoje no Uber eu tenho coronavírus e eu vou pegar. Só tem um jeito para quem tem que sair de casa e não tem jeito, é lavar a mão, cara. Encostou a mão em alguma coisa, lava. Não é capaz de lavar, não põe a mão em mais nada. Porque se você põe a mão nesse negócio e limpa na sua roupa, a sua roupa fica por 12, 14, 16 horas com o coronavírus. E você vai chegar em casa e vai passar para sua filha, para sua mãe. Então chega de encostar. Encostar está sendo o pior das coisas hoje. Esse país nós não vamos conseguir triar todo mundo com aquele teste em indivíduos que não têm sintoma, que não estão sentindo nada. Nós vamos ter que acreditar em quem está na ponta, nos profissionais da área da saúde, vamos ter que acreditar nesse cara e ficar em casa. Hoje, se a gente não contamina mais ninguém, a gente já tem um seríssimo problema de saúde aqui em Vitória, no Espírito Santo. Seguramente, hoje, com a quantidade de gente que tem o vírus e ainda não sabe que tem, daqui 2 semanas, essas pessoas não só já manifestaram sintomas, como estão conseguindo ficar graves. Nós vamos ficar 2 semanas passando para os outros ainda? Meu Deus, se hoje a gente parasse 100%, ninguém saísse de casa, a gente já tem quantidade para dar muito trabalho para a área da saúde. Imagina daqui 2 semanas, nós vamos precisar ver gente morrer pra caramba para começar a lembrar que tem que ficar em casa. Não faça isso, confie. O que está passando na TV é real, os números na Europa são reais. Quem está conseguindo sucesso no tratamento disso é quem está conseguindo fazer a população ficar toda em casa. Fique em casa. E você que não tem jeito de ficar em casa, porque faz parte de uma área que não vai conseguir parar, 1,5 m, 2 metros de distância dos outros, lava a mão o tempo inteiro e não encosta em nada. Deixa o seu sapato pro lado de fora, sua roupa pro lado de fora, lava a roupa de outro jeito, não lava junto com o pessoal da sua casa e tome banho antes de encostar em qualquer um da sua casa. Tá, importantes orientações do médico. Se vocês observarem também, eu e a Adriana também estamos mantendo uma distância maior. Toda a nossa equipe tem tomado esse cuidado nas reportagens. Enfim, é um cuidado que todo mundo tem que ter, né, Adriana? Pode parecer assustadora a fala do Dr. Henrique, mas não é. A realidade é essa. Daqui a 2 semanas teremos casos gravíssimos aqui no estado. E a gente pode, cada um pode contribuir. Nós não podemos ficar em casa, né, Fabiano? A gente tem que trabalhar, mas a gente tenta tomar todos os cuidados necessários para que a gente possa nos proteger e também proteger quem está em casa, que a gente ama, né, a nossa família. Bom, em Linhares, tem idoso que continua desobedecendo a orientação de não sair de casa por conta do coronavírus. Quem tem os detalhes para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio.
Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana, e a você que está aí ligado no Link Espírito Santo desta segunda-feira. Olha, uma constatação preocupante aqui em Linhares. A empresa de transporte coletivo da cidade registrou a circulação de 2.000 idosos nos ônibus aqui da cidade desde a última quinta-feira, quando a prefeitura adotou medidas mais duras para conter o avanço do coronavírus. Só no bairro Linhares 5, 299 pessoas acima de 60 anos embarcaram nos coletivos neste final de semana, se expondo ao risco de contaminação pelo Covid-19. Desde a última quinta-feira, a empresa registrou a presença de 2.100 idosos nesses coletivos. As autoridades de saúde têm reforçado a importância de a população permanecer em suas casas e, para os idosos, essa recomendação é ainda mais importante. Aqui no município, um decreto da prefeitura, inclusive, proibiu a entrada de pessoas dessa faixa etária em supermercados. As medidas são preventivas, uma vez que os idosos são os mais vulneráveis aos efeitos do Covid-19. Bom, e por falar nisso, começou nesta segunda, aqui em Linhares também, claro, a vacinação dos idosos contra o vírus influenza. Antecipada em todo o país, a vacinação por aqui está ocorrendo em escolas e não em unidades básicas de saúde. A remessa para esse primeiro dia durou poucas horas. Este ano, a vacinação será feita em etapas. A primeira vai até o dia 15 de abril e começa os atendimentos pelos mais vulneráveis, profissionais da saúde e idosos. O objetivo é evitar que seja necessário fazer alguns testes de coronavírus. Então, quando você antecipa e faz a vacinação para o influenza antes, você evita que tenha algum tipo, seja confundido o estágio gripal da influenza em relação ao coronavírus. Então, o objetivo principal é esse e, principalmente, a questão dos mais vulneráveis, que são os idosos, da gente fazer essa vacinação, antecipar ao máximo, porque realmente é um grupo mais vulnerável. Outra mudança será com relação aos locais de vacinação. Os atendimentos acontecerão em 23 escolas públicas da rede municipal de ensino. Porque exatamente em função do momento, né, nós estamos separando essa vacinação das unidades básicas de saúde, ou seja, estaremos utilizando as escolas para que essa vacinação seja feita lá para proteger as pessoas que vão até esses locais para fazer a vacinação, principalmente esse grupo que eu citei como vulnerável, que são os idosos. Bom, a Prefeitura de Linhares informou que não há motivos para a correria e que um novo lote de vacinas vai estar disponível nesta terça-feira nos locais de vacinação. E não há necessidade dos idosos se deslocarem de uma só vez para se vacinar. Como eu disse, a vacinação aqui acontece em escolas. A gente segue agora para um rápido giro com outros destaques da nossa região. A partir dessa segunda-feira, idosos acima de 60 anos e crianças menores de 10 anos não poderão entrar nos supermercados. O número de clientes será limitado também, para até 10 vezes o número de guichês. A recomendação é de que vá às compras apenas uma pessoa por família. Alguns supermercados da região já estão oferecendo serviços gratuitos de entrega para pessoas que estão no grupo de risco e que não podem ir até os estabelecimentos. As compras podem ser feitas pelo site, telefone ou aplicativo das empresas. Na sexta-feira foi determinado o fechamento do comércio em Linhares e os estabelecimentos que não seguirem a determinação podem ter o seu funcionamento suspenso. A população pode ajudar denunciando os locais que insistirem em ficar abertos, através dos canais 153, 190 e 193. Foi montada uma unidade sentinela no UPA do Shell. Os atendimentos prioritários da unidade 24 horas serão para pacientes com sintomas e suspeita de coronavírus. Além dessa, há outras 3 unidades referências, a do Interlagos, próxima ao Caique, a do Planalto e Bebedouro. Foram prorrogadas por mais 30 dias as aulas da Rede Municipal de Ensino de Linhares. A decisão também vale para a Faculdade Pública de Ensino Superior de Linhares, FACELI, e a Universidade Aberta do Brasil, UAB. E a violência também marcou o final de semana em Linhares e Sooretama. Foram 2 homicídios, além de um furto a uma autoescola.
Na madrugada deste sábado, elementos arrombaram a área de treinamento do Centro de Formação de Condutores, que fica na Avenida Padre Manuel da Nóbrega, no bairro Interlagos. Os criminosos quebraram o cadeado, a cerca elétrica e as câmeras do sistema de monitoramento de vídeo. Foram furtadas 5 motos. Eles retiraram os adesivos dos veículos que identificavam a qual empresa elas pertenciam. E o domingo foi marcado pela violência. Franco Anésio Rosa, de 30 anos, foi assassinado com 15 tiros. O crime aconteceu por volta das 22 horas na Avenida Washington Luiz, que fica no bairro Shell. Segundo informações de populares, um veículo Siena de cor branca e com 4 ocupantes, todos eles encapuzados, parou na avenida onde a vítima estavam e efetuaram vários disparos. Em seguida, os suspeitos fugiram. A suspeita é de que o crime possa ter ligação com o tráfico de drogas. Ainda no domingo, um homem identificado como Eduardo de Oliveira, de 37 anos, foi assassinado a tiros no centro de Sooretama. Eduardo estava pilotando uma motocicleta com um carona na rua Augusto Werneck, no centro de Sooretama. Quando ele passou por 2 homens, um deles apontou o revólver contra ele. Eduardo freou a motocicleta e o atirador fez vários disparos e depois fugiu. Eduardo morreu no local e o carona que estava com ele também foi baleado no abdômen. Ele foi socorrido e levado para o PA de Sooretama. Alguns populares disseram que Eduardo estava sendo ameaçado de morte. A Polícia Civil está investigando o crime. É isso aí, assim a gente começa mais uma semana. Retornamos à Vitória com vocês, Fabiano e Adriana. Obrigada, Cláudio. A seguir aqui no link começa a campanha de vacinação contra a gripe. Em Vitória, as pessoas precisam agendar a vacina. E ainda em Colatina, a Prefeitura intensifica as ações para conscientizar a população da importância de ficar em casa. Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. A vacina não protege contra o coronavírus, mas é fundamental nesse momento para facilitar o diagnóstico de quem desenvolver a Covid-19, que tem os sintomas muito semelhantes aos da gripe. Aqui em Vitória, o primeiro dia de campanha foi bastante tranquilo. Em Vitória, a vacinação da gripe dessa vez é um pouco diferente. Não é nas unidades de saúde, é nas escolas municipais. Nesta, o pátio estava todo arrumado para receber os idosos e profissionais da saúde. Em meio à pandemia de Covid-19, algumas mudanças foram necessárias. As cadeiras de espera estavam organizadas em uma distância segura umas das outras. E quem era vacinado também tinha lugar marcado para ficar. Para a dona Elizabeth, a organização superou as expectativas. Eu achei muito bom, tá? Aliás, está até pouco acima das nossas expectativas, né? Mais pela qualidade do trabalho, né? Eu acredito que a população será muito bem atendida pelo serviço oferecido aqui na escola. Ela diz que se sentiu tão segura que até dispensou o uso da máscara. Eu cheguei aqui com a expectativa que eu usaria máscara, mas a diretora ali falou que não precisaria, ela mesma estava sem, eu não estou gripada, né? A gerente de Vigilância em Saúde explica que esse sistema foi montado justamente para evitar as aglomerações. A estratégia da campanha de vacina para esse período de transmissão, né, do coronavírus em Vitória, né, foi realizar a vacina nas escolas, né, para evitar uma aglomeração nas unidades de saúde, respeitando os espaço social entre as pessoas que vão estar aguardando, né, mas você pode ver que já fizemos já um quantitativo de vacinação agora de manhã, ainda pela manhã, mas está bem tranquila, todo mundo respeitando o agendamento, chegando nos seus horários. Ela lembrou que, embora a vacina não seja contra o coronavírus, a gripe também é uma doença perigosa
que exige cuidado. Nesse período, que a gente chama de período sazonal de transmissão dos vírus da gripe, né, por isso que já desde 2011 se realiza a campanha de vacinação contra a gripe, então já possibilita muito que essa população vacinada possa ser descartada numa situação de avaliação, né, por caso suspeito, já possa ser descartada porque ela já recebeu a vacina. A primeira etapa da campanha de vacinação, que tem foco nos idosos e nos trabalhadores da saúde, vai até o próximo dia 16 de abril. Mas a campanha vai até o dia 22 de maio. Então, quem não conseguir vir nesse prazo pode agendar no site da Prefeitura de Vitória. A expectativa da Prefeitura é de imunizar mais de 124 mil pessoas até o final da campanha. Então, se você é idoso ou profissional da saúde, faça como a dona Maria das Graças, que não deixa de tomar a vacina contra a gripe. Os jovens já estão mais ou menos. Agora, as pessoas mais idosas são bem vulneráveis, né? Então, eu acho que cuidado é o essencial de cada um de nós. Bom, e aqui em Vitória, como nós vimos na reportagem, todas as pessoas dos grupos prioritários precisam agendar a vacina. Quem tem mais detalhes desse agendamento pra gente é o Álvaro Guareschi. Boa noite, Álvaro. Olá, boa noite para vocês aí do estúdio, boa noite para quem está em casa acompanhando o Link Espírito Santo. A campanha de vacinação contra a influenza começou hoje em todo o território nacional, mas desde sábado aqui na capital já é possível fazer o agendamento online, que é a única forma como os moradores aqui da capital podem ter acesso à vacina. Para explicar essa situação para a gente, está aqui ao meu lado a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vitória, Tatiane Comério. Boa noite, Tatiane. Boa noite. Tatiane, explica então para o pessoal de casa, o agendamento começou no sábado, mas como que as pessoas já podem fazer? Então, a vacinação contra a influenza começou nessa segunda-feira. O público-alvo desse momento são todos os idosos acima de 60 anos e todos os trabalhadores de saúde. Então, ela está acontecendo através do agendamento online, do portal de serviços da Prefeitura de Vitória. E a pessoa, então, ela escolhe o local e o turno no qual é melhor para ela se vacinar. A vacinação para esses grupos ela é garantida, não vai faltar dose. Nós vamos ter até o dia 22 de maio, mas vá no seu estado de saúde, né? Porque se eu não estou bem, né? Se eu estou gripado, se eu estou com febre, e aí eu vou estar próximo talvez a pessoas saudáveis. Então é ideal que você fique, mantenha a sua quarentena, espera melhorar e que vai ter a sua dose depois para você fazer. Você explicou que tem os grupos prioritários, agora idosos, mas a vacinação vai ser para todo mundo. Como é que vai funcionar? A vacinação vai ser para todos aqueles grupos prioritários que todos os anos a gente faz, né? Os trabalhadores, os idosos é esse primeiro grupo, depois nós vamos ter vacinação para as gestantes, para aquelas mulheres que tiveram os seus bebês, para as crianças, professores, né? Os serviços, né? Da guarda, da polícia, das forças armadas, os pacientes crônicos. Vai chegar um momento. O que acontece? O Ministério da Saúde, ele envia por cotas. Então, toda semana a gente recebe um quantitativo. E ele que determinou qual a ordem desse grupo. Neste momento, ele vê como prioritário da prioridade, né, o idoso e o trabalhador de saúde, né? Porque quando eu vacino ele contra a influenza, preste atenção, a vacina da influenza ela não protege contra o coronavírus. Mas quando eu protejo ele contra a influenza, que ainda há um alto índice de adoecimento pela influenza, eu evito que ele adoeça e procure um serviço de saúde no momento que pessoas que estão com vários sintomas, inclusive que possam estar com sintomas de coronavírus, já estão procurando serviço. Então, quanto antes a pessoa for se vacinando, menor o risco de adoecimento pela influenza, então eu não encharco os serviços de saúde que precisam estar preparados para quem tem doenças ainda que não são preveníveis por vacina. Então, a vacina, ela é a melhor prevenção contra a influenza. É importante também reforçar com o público, então, que a vacina, nesse caso, ela também se torna uma responsabilidade coletiva, porque aquela pessoa que está imunizada, quanto maior o grupo de imunizados, beneficia as pessoas que não podem tomar a vacina, né? Exatamente. Então, eu faço o que a gente chama de vacinação de rebanho. Se eu estou protegida e não gripo, eu não transmito para aquela pessoa que, por algum motivo, não está vacinada, por não ser um grupo prioritário, por exemplo, da vacinação do Ministério da Saúde. Então,
Então, quem está no seu direito de se vacinar no serviço público, neste momento é o trabalhador e o idoso, que procure o serviço de saúde, mas nós vamos estar ofertando ele de forma organizada, né? Pelo agendamento, com o seu horário, com o local mais próximo à sua casa. Esse é o benefício. E aí, com isso, eu evito aglomeração e eu trago mais conforto e organização também para o serviço que está ali esperando, que não precise trabalhar com o tumulto. Tá bom? Então, para a gente reforçar, para finalizar, como é que a pessoa que está em casa vai lá fazer o agendamento? Quais são os canais? Isso. Então, através do portal de serviços da Prefeitura de Vitória, tem um app também e tem o site agendamento.vitoria.es.gov.br. Eu escolho lá saúde. Quando eu abrir saúde, vai estar lá o grupo, se eu sou idoso ou se eu sou trabalhador, se eu quero de manhã, se eu quero de tarde. E nisso vão abrir as escolas nos quais está disponível a equipe lá para vaciná-lo. E aí, à medida que ele escolhe, vai aparecer a vaga, tá? Lembrando que neste primeiro momento a gente vai abrir semanalmente a vacina, né? Então, assim, não está aberto até o final. Por quê? Porque a gente recebe por cota. Vai chegando dose, vamos disponibilizando. Não vai faltar. Para esses grupos não vai faltar. Não vai correr o risco da pessoa chegar lá e não ter a vacina. Só que esse grupo, por exemplo, são 40 mil idosos hoje em Vitória. Eu recebo um quantitativo X para a primeira semana. Eu não tenho como atender 40 mil de uma vez, até por uma condição de estrutura. Então, se o Ministério ele vai mandando gradualmente, porque também ele tem que fornecer para o país inteiro. O importante é saber que serão quase 2 meses de campanha e que ele vai ser vacinado, tá? E não venha doente, espere passar. Tá certo, então ó, vamos seguir as recomendações, não deixar de se vacinar, é claro. Conversei com a Tatiane Comério, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui da capital. Tá aí o recado, se vacine contra a influenza, vamos fazer a nossa parte também para não adoecer. Eu volto aí no estúdio com vocês, boa noite. Boa noite, Álvaro. Bom, segundo a Secretaria de Saúde de Vitória, o primeiro lote de vacinas acabou e amanhã devem chegar novas doses e os agendamentos serão reabertos para os idosos e profissionais da saúde. Bom, em Colatina, no noroeste do estado, as autoridades estão intensificando as ações de conscientização para que a população permaneça em casa. Quem tem as informações para a gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Na manhã do último sábado, autoridades sanitárias, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e órgãos envolvidos no combate ao Covid-19 fizeram uma carreata em Colatina, alertando a população sobre a importância de ficarem em casa. Por determinação do governo estadual, o comércio também está fechado. É preciso que neste momento todos colaborem. Em cima de um carro de som, o prefeito Sérgio Meneghelli alertava a população a buscar informações nos órgãos oficiais de imprensa. A ordem das autoridades era clara: isolamento social, ficar em casa. O comércio atendeu a determinação do governo do estado de fechar as portas por 15 dias. A medida entrou em vigor no último sábado e o que se viu nas ruas de Colatina foi esse cenário. Com exceção de supermercados, farmácias, postos de combustíveis, restaurantes e lanchonetes, por exemplo. Poucas lojas descumpriram o aviso. Nessa farmácia, muita gente descumpriu a orientação de evitar aglomeração. Em busca de álcool em gel, uma longa fila se formou no início da manhã. A Polícia Militar também agiu na repressão aos donos de bares, que desobedeceram as normas do decreto. Foram obrigados a fechar as portas na noite de sábado e domingo durante o dia. Com a venda de bebida alcoólica, as aglomerações iam surgindo nesses locais. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio com vocês em Vitória. Obrigado, Altemar. A seguir aqui no Link, jornalista capixaba fala sobre a situação da Covid-19 na Espanha, que já soma mais de 2.000 mortos. E em São Mateus, comerciantes insistem em desrespeitar o decreto que determina o fechamento das lojas.
Bom, estamos de volta com o link. Nós vamos fazer agora uma atualização sobre os casos da Covid-19 aqui no estado, porque acaba de ser divulgado o novo boletim da CESA. Então, até agora, nós temos no Espírito Santo 33 casos confirmados da Covid-19. Desses 33 casos, 22 pessoas estão em isolamento. Nós temos aqui no estado também 735 casos em investigação. Agora, por município, vamos falar os números aqui por município. Em Cariacica temos um caso confirmado, em Vila Velha temos 13 casos confirmados, em Vitória 12 casos confirmados, em Cachoeiro 1 caso confirmado e em Linhares 2 casos confirmados. São esses os números da Covid-19 aqui no estado, 33 casos no total confirmados aqui no Espírito Santo. Bom, e a Espanha registrou nesta segunda-feira mais de 2.000 mortes por coronavírus. O número de contaminados também não para de aumentar. A jornalista capixaba Nete Soares, que vive no país, falou sobre a situação hoje na Espanha. Vamos ver aí o que ela disse. Nesse momento, nós estamos muito preocupados com pessoas que estão portadoras do coronavírus e elas não sabem que estão doentes. Então essas pessoas são as mais perigosas, porque o vírus ele não se manifestou nelas ainda e às vezes também não vai manifestar, mas elas são hospedeiras. Então é como você encontrar uma pessoa, se contamina, ao melhor ela não tem nenhum sintoma e você acaba sendo infectado. Então esse é o perigo do vírus. Então você tem que se confinar em casa. Infelizmente, a defesa que nós temos que ter é o isolamento social. O governo, ele liberou os militares para limpar os asilos, desinfectar tudo, porque é onde morreu mais pessoas. Hoje na Espanha tem uma média de 2.182 mortos, segundo o governo, e também são mais de 33.000 pessoas infectadas. Nós temos que ficar em casa por medidas de segurança, de saúde e de não contaminar. E esse período de ficar em casa é muito importante. Inclusive, o governo aqui, ele pediu para a população aumentou mais 15 dias, duplicou, mais 15 dias para ficarmos em casa, sem ter contato. Então, é uma questão de segurança. Hoje, por exemplo, eu tinha que comprar algumas coisas e eu pedi a entrega. Então, o entregador ele teve que manter uma distância mínima de mim quando ele veio entregar na minha casa. Ele pelo menos 1,5 metro de distância ele ficou. Então isso é importante também, essa distância. Se você hoje perdeu um parente seu e você não vai poder fazer um velório, ou uma coisa como fazia antigamente, reunir a família, você vai ter que deixar que o governo, ou os médicos, ou alguém vá fazer o velório do seu familiar, porque não pode está aquele grupo de pessoas reunidas justamente por proteção familiar. Então, gente, vamos se cuidar. No supermercado aqui, eles colocaram disponível, quando você chega no supermercado, gel com álcool, luvas. Você entra no supermercado, você tem que lavar a mão com gel e botar a luva para poder entrar no supermercado, para você não tocar nos alimentos, nem nas coisas e não infectar com o vírus. E só pode entrar uma pessoa de cada família. Então, se você for com seu marido, ou com filho, ou com alguém, não vai entrar. Eles vão dizer que você tem que vir, que só pode entrar uma pessoa no supermercado da família para fazer a compra. Então, vamos se cuidar. A Espanha aqui no início teve um pouco de dificuldade de aceitar esse vírus e por isso contaminou muita gente. Então, está no começo aí no Brasil. Vamos ver se a população ajuda, porque o governo, ele pode não fazer nada. Ele pode dar ordens, mas quem vai fazer esse vírus não se propagar é a população, é o isolamento social. Cuide disso, se proteja, é a única maneira que temos de não estar contaminados. Bom, em São Mateus, o primeiro fim de semana depois do decreto que obriga o fechamento do comércio foi tranquilo. Mesmo assim, alguns comerciantes insistiram em desrespeitar a medida. Quem tem as informações é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos. Este foi o primeiro final de semana após o decreto que determinou o fechamento do comércio e a interdição das praias em São Mateus. Mas apesar das ruas quase desertas, teve gente que não obedeceu à orientação de permanecer em casa.
Em Guriri, a fiscalização foi intensificada e os donos de bares e restaurantes que insistiram em não cumprir a lei foram notificados. Esta é uma das principais avenidas do balneário de Guriri. Logo pela manhã, viaturas da Polícia Militar chegaram aqui no balneário para poder fiscalizar a circulação de pessoas. No início da semana, muitos banhistas não respeitaram as normas do Ministério da Saúde e nem o decreto do governo do estado, onde era possível ver centenas de pessoas na praia. Em meio ao silêncio da ilha quase deserta, seu Manuel desobedeceu às orientações das autoridades de saúde e disse que não está com medo. Não estou não, porque eu sirvo um Deus vivo, né? E quem serve Deus nunca pode ter medo de nada. E se as coisas acontecerem com a gente, é permissão de Deus, né? Então eu confio muito no Deus que eu sirvo. No ponto onde costuma ter a maior movimentação na região, alguns banhistas se arriscaram e insistiram em permanecer na praia. O prefeito da cidade, Daniel Santana, e agentes da vigilância sanitária percorreram as ruas do balneário, dando orientações em um carro de som. Estamos adotando medidas imediatas e objetivas no sentido de preservar a vida humana. As medidas restritas que estamos tomando não é recomendação, é restrição. O prazo de recomendação acabou. Agora a restrição, fechar o comércio, aquele que insistir em abrir o comércio que não esteja liberado, será atuado, fechada a porta, lacrado. Estamos aqui com a vigilância sanitária, PROCON. Então a coisa é muito séria, nós estamos trabalhando seriamente para poder lutar e vencer esse vírus que é muito poderoso. Então, lembrando, não é recomendação, é restrição. Em alguns restaurantes, apenas os garçons aguardavam sentados. Já nos supermercados, o movimento era intenso. Os estacionamentos estavam lotados. No boletim, apresentado no início da noite deste domingo, a Secretaria Estadual da Saúde confirma que a região norte continua sem nenhum caso confirmado. E por hoje é só, Fabiana e Adriana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos. Amanhã eu volto com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigada, Nariane. A gente volta a falar sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Nós vamos direto à nossa redação em Cachoeiro de Itapemirim conversar com Samuel de Fraga, que tem as informações pra gente lá da região. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos. Olha, para ajudar a campanha de vacinação, uma tenda foi montada no centro de Cachoeiro, especialmente para vacinar os idosos e profissionais da saúde. Seu Joás se planejou e chegou cedo na Praça Jerônimo Monteiro para se vacinar contra a gripe. Importantíssimo, importantíssimo. Todas as pessoas devem se vacinar, porque a situação que nós estamos vivendo é triste, trágica, difícil, preocupante. E se a pessoa já estiver gripada e ainda assim pegar também o tal do coronavírus, as possibilidades de cura são remotíssimas, não é? A dona Maria está muito preocupada com tudo que está acontecendo e veio se vacinar. Vim porque realmente a gente precisa ser vacinada, mas eu preferia ficar dentro de casa porque é o que está pedindo a autoridade. Para ajudar na vacinação dos profissionais de saúde e idosos, uma tenda foi montada bem ao lado do Palácio Bernardino Monteiro, no centro da cidade. A fila estava grande, mas o atendimento era rápido. A Viviane veio trazer a avó. Importante, porque hoje é ela, né, com 82 anos, e amanhã sou eu, professora, funcionária pública. E nesse momento é o que a gente tem que fazer, né? É se unir para tentar o mais rápido possível essa crise passar. A vacina, ela foi disponibilizada em todas as salas de vacina, ou seja, em todas as unidades de saúde que possuem salas de vacina. E nós abrimos 4 pontos volantes, pontos móveis, que são na Praça Jerônimo Monteiro, no Pavilhão da Ilha da Luz, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, que é no aeroporto, e na Escola Zilma Coelho, no bairro Ferroviário. Os pontos móveis de vacinação foram abertos em Cachoeiro porque a sala de vacinação do Centro Municipal de Saúde está funcionando temporariamente na Unidade de Saúde Paulo Pereira Gomes, no bairro Baiminas. Porque aqui é o local onde nós recebemos os pacientes também com suspeita do coronavírus e de outros agentes patógenos.
Então nós achamos por bem retirar as salas de vacina daqui e deslocar para outros pontos móveis. Segundo a coordenadora de imunização, a população pode se tranquilizar, pois as doses serão suficientes para a vacinação do público-alvo. Essas doses nós não recebemos no mesmo dia. Tá? Então as doses elas vêm também fracionadas, cada semana vai chegar um quantitativo de doses, né, para esse público-alvo. É importante frisar que a campanha a primeira fase ela vai ocorrer até dia 15 de abril, ou seja, hoje é dia 23 de março. Então ainda tem muita vacina para chegar e muita gente ainda para ser vacinada. E para evitar ainda mais aglomeração, tem também o agendamento online. Está se realizando o agendamento online em 10 unidades que possuem essa ferramenta. A pessoa também pode ligar, pode entrar no site da prefeitura e realizar o seu agendamento online. Bom, e quem precisa entrar em contato com a ouvidoria de Cachoeiro, o telefone mudou durante esse período por causa do coronavírus. O novo número é 28 98 814 3357. O horário de atendimento é de 10 da manhã às 4 da tarde ou através do WhatsApp, que é de 8 da manhã às 10 da noite. O telefone 156 encontra-se indisponível. Já o atendimento através do portal cachoeiro.es.gov.br/ouvidoria geral está funcionando normalmente. Por causa do coronavírus, a Prefeitura determinou por decreto a suspensão de todas as atividades do comércio, exceto os considerados essenciais. Quem descumprir a determinação está sujeito a perder o alvará de funcionamento. As denúncias podem ser feitas através do 190. E agora a gente fala de solidariedade. Funcionários da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim ontem à noite tiveram uma grande surpresa, uma entrega mais do que saborosa. Eles receberam doações de pizzas gigantes, veja só. Foram entregues 10 pizzas gigantes e refrigerantes para os funcionários que estavam no plantão deste domingo no hospital. A surpresa quebrou a onda de estresse em que os funcionários da saúde vêm passando por causa do coronavírus. A ideia veio desta empresária, que é a proprietária do estabelecimento, e viu na doação um meio de homenagear os profissionais. Parabenizar eles pelo trabalho, porque em meio a uma epidemia dessa, eles estão de linha de frente, né? Primeiramente Deus e depois eles lutando por nós. O Wagner é funcionário da pizzaria e estava junto na hora da entrega e disse que nada paga a reação de felicidade dos funcionários ao receberem as pizzas que tiveram sabor de valorização. A gente chegou lá e eles não estavam esperando, a gente vê um pessoal cansado, o pessoal estava com medo, a gente vê um clima mais tenso no hospital. Quando a gente chega com um gesto, mesmo que pequeno, né, um gesto que a gente faz para agradar as pessoas, a gente vê a alegria no olhar deles, a confiança. A gente recebeu muito depoimento ontem mesmo, que isso foi um renovo para eles lá, para poder dar um gás para trabalhar, entendeu? Então eu acho isso importante, não só a gente aqui da pizzaria, mas outros comércios, as pessoas que querem ajudar, que querem tomar conta lá também, que querem fazer alguma coisa para esses profissionais que estão na linha de frente aí, eu acho que é essencial. A empresária, que já está no ramo há algum tempo, também está preocupada com toda a situação. O prejuízo do salão não está funcionando já é considerável. A gente tem o delivery, mas eu penso assim, quem não tem o delivery? Os comerciantes que estão totalmente parados. Que se acabem logo e a nossa vida volte ao normal, o nosso trabalho volte ao normal. Bacana que esse tipo de gesto aí se repita com outras pessoas, não é verdade? Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações. Boa noite para vocês e até lá, hein? E o Link Espírito Santo desta segunda-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê no programa Em Destaque, que nessa semana vai tratar todos os dias sobre o novo coronavírus. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você confere em sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite. Record News. Informação para você crescer.